Tranquilo? Muito bem. Então, a gente estava discutindo os circuitos quantificadores operacionais e eu estava falando do amplificador de instrumentação, né? E dei um exemplo na aula passada falando a respeito uma medição de temperatura usando termopar. Então, hoje eu quero continuar a partir desse assunto, tá? E mostrar um pouco da simulação dos circuitos, agora também utilizando o Proteus, tá? Para fazer o uso desse simulador, que ele tem algumas ferramentas que são bem interessantes, né? São bem visuais, assim, né? E ajudam a gente a compreender o funcionamento dos circuitos, tá? Quando a gente tem que simular alguma coisa assim, curva de transferência e características que são mais dos simuladores SPICE, eu prefiro usar o Tina, mas dá para também utilizar o Proteus para isso. Ele tem umas ferramentas ali de visualização de sinais, tá? O osciloscópio dele não é muito bom, a interface do osciloscópio dele é bem ruinzinha, a do Tina é bem mais parecida com um instrumento mesmo. Por isso que eu até prefiro usar na simulação analógica, né? Utilizar o Tina para essa função. Mas hoje eu vou fazer também alguns exemplos utilizando o Proteus, então, para isso aí. Ok? Então, vendo aqui, nós estávamos na aula passada aqui, né, falando a respeito da medição de temperatura, e eu exemplifiquei, então, medição usando o termopar, né, e então eu mostrei o circuitinho, né, o amplificador de instrumentação, o sensor de temperatura, o termopar, aqui ligado diretamente ao amplificador de instrumentação, né? Por conta da impedância do circuito, ele é adequado para a medição ou para a instrumentação do termopar, tá? Por conta da impedância elevada que ele tem na entrada. Se a gente fizesse o uso de um subtrator com ganho usando o amplificador operacional, eu teria que ter muito cuidado com a escolha dos meus resistores, tá? Senão ele pode não funcionar por carregar, né, por tentar drenar muita corrente do termopar, tá? E esse cara aqui, ele gera uma tensão e uma corrente muito pequena, né? Na ordem de microvolts aqui, tá? Por grau Celsius. Tá? Então, é uma tensãozinha bem baixinha aqui. Então, não é qualquer subtrator aqui que vai funcionar com ele, mas certamente se eu botar um amplificador de instrumentação, vai dar certo, né? Por conta, então, da impedância aqui, né? Do casamento de impedância que eu tenho aqui no circuito. No caso aqui, eu deixei como um comentário, tá? Para continuar na aula de hoje, né? Este sensor de temperatura requer, né, que vocês façam uma compensação da junta fria, né, que é uma característica do sensor tipo termopar, né? Quando ele mede a temperatura de uma determinada temperatura T aqui, né, ele faz medindo em relação a alguma coisa, né? No caso, a temperatura ambiente. Então, tem um erro, né, associado aqui, né? Se, por exemplo, o forno aqui tiver a 200 graus, né? Estou medindo a junta quente lá dentro de um forno, a 200 graus. E a temperatura ambiente aqui tiver a 20, na verdade, o sensor de temperatura mede esse degrau aí, ou seja, ele mede não 200, ele mede 180 graus, tá?
Tanto que se você pegar e tirar a junta quente e botar ela na temperatura ambiente, a tensão que vai aparecer aqui no termopar vai ser 0 volts. Ou seja, não existe degrau de temperatura entre a temperatura ambiente, né, e a própria temperatura ambiente. Tá? Então, esta compensação elétrica no circuito deve ser feita para que ele possa medir isso de forma adequada. Tranquilo aí, pessoal? Positivo. Ok. Bom, eu disse para vocês, no amplificador de instrumentação, que essa entrada de RF aqui, né, uma entrada de referência, usualmente a gente coloca ela no GND, né? Mas para que serve essa entrada de referência? Tá? Então, essa entrada de referência, ou a tensão de referência que vocês vão aplicar ali naquela entrada, né, ela pode ser utilizada, ou ela serve, né, se for necessário, né, para fazer um deslocamento da tensão V0 de um determinado patamar. Se eu coloco ela no GND, a tensão na saída, o V0 aqui, depende da diferença da tensão entre a entrada mais e a entrada menos, né, vezes um ganho, né, do amplificador de instrumentação. Se no caso for o INA 121, o ganho vai ser dado pela expressão 1 mais 50K sobre o RG. RG é essa resistência que está aqui, do lado de fora. Tá? Então, ele foi montado, ele foi projetado para que dê um ganho, né, da diferença dessas duas tensões por esta relação aqui, né, 1 mais 50K sobre RG. Vejam que o menor ganho possível para esse amplificador, né, seria o ganho unitário. Né? Quando eu deixo o RG em aberto, né, eu não coloco nada aqui nesse resistor, aqui, né, deixo ele simplesmente em aberto, né, ele fica infinito, e o ganho, então, desse amplificador é um ganho unitário. Qualquer valor que eu coloque aqui no RG, né, vai afetar o ganho, né, vai afetar a saída V0. Mas não é a única maneira de afetar a saída V0. O VRF também acrescenta ou subtrai uma tensão, né, do V0 aqui. Né? Então, como normalmente a gente coloca ele no GND, né, então essa parcela é zero e ela some, né, da equação de saída. Mas tem aplicações, ou até tem correções, né? Vamos dizer, quando eu pego e coloco 0 volts nas duas entradas, eu esperaria ter na saída 0 volts. Se eu não tiver, é porque esse amplificador tem um deslocamento, tem um offset aqui. E aí eu posso corrigir esse offset mexendo aqui na minha tensão de referência. Isso é uma outra maneira de se ver o problema. Ok? Por o caso ali do sensor de temperatura, né, como eu disse para vocês, né, eu posso usar a tensão VRF para fazer aquela compensação da junta fria. Né? Então, eu tenho aqui o meu termopar, sei lá, um tipo T, ou J, ou K lá, e tem uma determinada sensibilidade. Tá? Vamos dizer 51 microvolts por grau Celsius. Na temperatura ambiente aqui, né, vamos dizer que aqui esteja 200 graus, né, e aqui 20 graus, na temperatura ambiente, ele vai ser 51 microvolts vezes 20 graus Celsius. E a diferença, então, de tensão que vai aparecer na extremidade aqui desse sensor, né, então vai ser os 200 graus menos os 20 graus, vezes a sensibilidade aí desse sensor. Se eu der um ganho aqui nesse amplificador para a saída ficar 10 milivolts por grau Celsius, eu teria que descontar, eu teria que acrescentar aqui na saída, né, essa diferença da temperatura ambiente. Então, por exemplo, nesse circuito, eu coloco um sensor, por exemplo, um LM35, que é um sensor de temperatura absoluta aqui, né,
que vai me dar na saída dele 10 milivolts por grau Celsius. Eu até botei aqui um trimpote, porque se ele tiver uma leve diferença, eu vou ali e faço o ajuste direitinho da tensão na saída do sensor. E aí injeto na tensão VRF exatamente a diferença da temperatura ambiente aqui que o sensor está subtraindo, né? E eu estou, então, acrescentando aqui na tensão de referência, né? Para que em V0, né, ela dê exatamente a temperatura que ele está medindo aqui, né, vezes o ganho aqui do amplificador, né, que é um ganho de, se não me engano aqui é 196 vezes, né, para que 51 microvolts vire 10 milivolts, né, o ganho desse circuito, o ganho vai ser 10 milivolts por 51 microvolts. O ganho, então, vai ser, deixa eu calcular aqui, esqueci de colocar. Cento e 196 vezes o ganho. Então, essa tensão aqui gerada aqui pela sensibilidade do termopar, depende da liga que vocês utilizarem aqui, né? Vezes, então, o ganho de 196 vai me gerar aqui, né, na saída, 10 milivolts da diferença de T com a temperatura ambiente. Aí eu pego e somo mais a temperatura ambiente, então eu cancelo a diferença e fica, então, que o V0 só depende da temperatura T. Ficou claro aí a explicação, pessoal? Professor, para mim eu não entendi a parte ali dos 256 ohms ali. É que é o ganho aqui, Vitor. Se eu imaginar que aqui eu fiz no mesmo exemplo aqui do anterior, ó, eu imaginei um INA 121, tá bom? Certo? E o ganho dele é 1 mais 50K sobre RG, tá bom? Tá. Então o RG ali, a resistência aqui o RG, né, vai ser 50K dividido por 196 menos 1. Então, fazendo essa conta aqui, acho, se eu não errei, vai dar os 256,4 ohms. Deixa eu só conferir aqui. 50.000 dividido por 195, exatamente, 256,4 ohms. Mas isso só funciona se esse cara aqui for um INA 121. Tá bom, Vitor? Mas eu não entendi a função dele. Ele representa a compensação da junta fria, é isso? Ele faz duas coisas. Ele faz a amplificação desse sinal aqui, tá? De quantas vezes? 196 vezes, tá bom, Vitor? Certo? E este cara aqui injeta no VRF aqui exatamente o que o sensor desconta quando ele é amplificado, né? Vou desenhar isso aqui de uma outra forma. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar só o termopar, tá, Vitor? Aqui está a temperatura ambiente, aqui está a temperatura T, vamos dizer 200 graus Celsius. Tá bom? Ok. E aqui vamos dizer que está 20 graus Celsius. Certo, Vitor? Certo. E a sensibilidade desse cara é 51 microvolts por grau Celsius. Tá bom? Então, na saída aqui, V0, ele vai ser 200 menos 20 vezes 51 microvolts.
Tu entendeu, Vitor? Positivo. Por que que é menos 20, Vitor? Porque esse sensor aqui, para que circule uma corrente aqui, para que apareça uma tensão aqui em cima da saída aqui, ele vai fazer a diferença entre o ponto que está mais quente e o ponto que está mais frio, né? O ponto que está mais frio é a temperatura ambiente. O ponto que está mais quente é aquele que está lá dentro do forno, lá, sei lá. Tá medindo a temperatura de um outro lugar. Tá bom, Vitor? Sim, tranquilo. Se tu pegar esse sensor, pegar essa liga de dois metais e jogar ela no ambiente aqui, essa temperatura T vai ficar 20 graus. E a temperatura ambiente também vai estar 20 graus. Quanto é que vai dar a saída? 20 menos 20 vezes 51 microvolts, ou seja, 0 volts. Ele sempre mede em relação a uma temperatura que é a temperatura ambiente, entendeu, Vitor? Entendi. Então, o que que os caras fazem? Eles, quando surgiu, né, a ideia aqui era botar esta junta aqui no gelo, porque daí ficaria 200 menos 0 vezes 51 daria os próprios 200 graus. Só que botar no gelo não é uma coisa muito é, prática, né? Tu teria que, para medir a temperatura de um forno, tu teria que ter gelo junto, né? Então, como é que o cara faz essa compensação? Faz eletricamente, certo, Vitor? Positivo. Então, tu vai pegar aqui o amplificador aqui, ó, e vai dar um ganho de 196 vezes. O que que eu vou obter aqui na saída, Vitor? Vou obter aqui, ó, vou fazer uma conta aqui. 220 menos 51 micro vezes 196 vezes. Vai dar 1,8 volts. Tá? Ok. Como esse ganho de 196 quer converter a medida em 10 milivolts por grau Celsius, se eu estou então em 1,8 volts, isso corresponde a 180 graus Celsius. Concorda, Vitor? É só Sim, 1,8 por 10 mili, né? Mas não é 200 graus que está o forno? sim. Pois é, e por que que deu 180? Justamente porque o sensor mede 200 contra uma tensão ambiente. Então, se eu pegar essa temperatura ambiente, multiplicar por 51 microvolts, multiplicar por 196, tu vai ver que são exatamente os 0,2 volts que estão faltando aqui. Para que serve esse circuito aqui? Para amplificar 196 vezes o meu sinal. 2, para somar a temperatura ambiente aqui e aparecer agora aqui na saída não 1,8 volts, mas 2,0 volts. E aí tu vai dizer, 2,0 dividido por 10 milivolts, né? Conclusão, 200 graus Celsius. Entendeu, Vitor? Não, agora ficou claro, professor. Só a Tá. questão ali dos 51 milivolts é só no lado Microvolts. da junta quente. Microvolts. É só do lado do sensor de temperatura, antes dele amplificar, né? Se eu Ah, sim, sim. Tá. der um ganho de 196 vezes, né? Aí, em vez de ser 51 microvolts por grau Celsius, ele vai passar a ser 10 milivolts por grau Celsius. É só tu multiplicar 196 por 51, né? E aí tu vai chegar que vai dar 10 mil aqui. Ok? Então esse ganho depende, esse valor aqui depende de quanto, né, eu quero colocar na saída do meu aqui do meu amplificador. Se eu quisesse 1 milivolt por grau Celsius, então em vez de ser 196 seria 19,6. Tranquilo? Tranquilo. Ali onde tu colocou os dois pontos ali depois do termopar, representa então que mudou o fio no caso, aí é os 10 Isso. milivolts. Exatamente, exatamente. Aqui
Ah, tá, tá. Vamos Beleza, dizer que agora faz aqui sentido. vamos dizer que aqui é a junta cobre constante aqui, tá? É porque mudou o material, né? Aí muda Mudou o o material, tipo. exatamente. Entendi. No que ele muda o material, eu tenho uma junta aqui, certo, Vitor? Sim, sim. E é essa junta que eu tenho que compensar. O problema é dessa Perfeito. venda aqui, né? Que eu tenho que fazer. E não, aí tu vai dizer assim, ah, mas bota o mesmo material. Mas é que tu não consegue fazer uma placa de circuito impresso de constanta, por exemplo. Ou de aquele alumel, cromel, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Não tem jeito, né? Então sempre vai ter esse nozinho aqui, né? Quando eu emendar um fio com o outro, né? Eu vou ter uma nova junta ali. No que eu tenho essa nova junta e ela tá a temperatura ambiente, pronto. Já estragou a medida, né? Quer dizer, na verdade, não. Eu vou ter que compensar isso aí, né? Então, no início, né, se tu botasse, fizesse aqui uma conexão isotérmica e botasse no gelo, né, estaria resolvido o problema. Mas como isso não é uma coisa prática, né, então o que o cara faz é compensar eletronicamente. Assim. A compensação está aqui. Né? No outro circuito não tinha, né? Nesse circuito anterior aqui não tinha, estava assim. Só que isso aqui tem um erro, né? A indicação aqui, tu vai botar 200 graus aqui, vai dar 1,8 volts. Tá claro, Vitor? Sim, sim, bem Aí claro. agora, se eu botar aqui, botar aqui 200 graus, vai dar 2 volts. Aqui. Se eu botar 100 graus, vai dar 1 volt. Né? Claro, não é exatamente linear, mas vamos dizer assim, tá? Ele vai responder de uma forma satisfatória. Tá? Tem que se o cara quer fazer uma medida mais correta, teria que se botar um microprocessador, um conversor analógico digital, botar um algoritmo lá para linearizar a curva, etc. Mas, do ponto de vista elétrico, né, a compensação da junta fria a gente faz dessa forma aqui. E só mais uma última coisa, nesse caso, esse 51 microvolts é para o termopar tipo K. Aí se Isso. muda para o tipo J, é outro Vai valor. ser outro valor e vai ter um outro ganho aqui, né? Depois eu vou fazer ali no Proteus, a gente vai testar, ele tem todos esses sensores aí, né? Isso é uma coisa legal aí no Proteus, né? Para algumas coisas, como eu disse, ele é bem interessante, né? Para se trabalhar, já para outras ele não é muito prático, né? Principalmente o uso do osciloscópio. Mas isso aqui tu botar, né, voltinhos para analisar é bem interessante, certo? Fechou, professor. Valeu. Muito bem. Bom, eu tinha apresentado na aula passada, né, então os amplificadores de instrumentação, né, como sendo um circuito subtrator, né, ele faz a entrada mais menos a entrada menos vezes um ganho, né? Só que com a qualidade, né, de ter uma impedância altíssima, né, praticamente infinita. Né? Então eu tinha mostrado para vocês inicialmente um circuito com 3 amplificadores operacionais. Agora eu vou mostrar uma variação desse amplificador de instrumentação utilizando dois dois amplificadores operacionais. A característica de ter impedância elevadíssima, praticamente infinita, continua igual. Vocês vejam que a entrada do sinal entra diretamente na entrada não inversora de ambos os amplificadores operacionais, ou seja, então, como não tem corrente aqui, né? Como não tem corrente aqui, então a impedância vista da entrada não inversora ou da entrada inversora é praticamente infinita. Né? Tá? Então, atende os objetivos. Né? E o circuito continua tendo, né, a entrada não inversora, a entrada inversora, a tensão de referência, ou pino de referência, o resistor de ganho externo, e a realimentação interna para se obter um determinado ganho aí do amplificador. Né?
Imaginando que o VRF está no GND, né? Assim como no outro caso, não necessariamente a gente tem que colocar, né? Mas usualmente a gente coloca. Então, a tensão de saída aqui, o V0 aqui, vai ser dado pela diferença de tensão entre um mais e um menos, vezes 1 mais o R1 dividido por o R2, mais 2 vezes o R1 dividido pelo valor do RG. Se o RG não está no circuito, né, se está infinito, está o valor em aberto, essa parcela aqui some e o ganho, então, fica 1 mais R1 sobre R2. No caso, se o valor do RG está ali no circuito, bom, aí a gente avalia esse termo a mais aqui da minha expressão. Ok? Então, é uma outra configuração de amplificador de instrumentação usando um operacional a menos. Tá? Então, um exemplo comercial deste amplificador de instrumentação é o irmão do INA 121, né, que usa 3 amplificadores operacionais. O INA 122 usa apenas 2 amplificadores operacionais. E os resistores dele, né, são esses aqui, 2 resistores de 100K, 2 resistores de 25K e o RG é o resistor que vocês utilizam externamente. Então, como é que fica a saída V0? Se o VRF está ligado no GND, então o V0 é a diferença entre o V mais e o V menos, vezes o ganho, que pode ir de 5 a 10 mil. Como é que a gente calcula o ganho? 5 mais 200K dividido pelo resistor que vocês colocarem aqui no amplificador de instrumentação. Tá? Simbolicamente, tá, pessoal, ele continua sendo um amplificador desse tipo. Ele tem a entrada inversora, não inversora, o resistor do RG, a entrada de referência e a minha saída. Tá? Então, é o mesmo, só que agora com dois amplificadores operacionais. Ok? Tranquilo? Ok. Muito bem. Então eu vou mostrar também, simulando aqui no Proteus, tá? Um exemplo aqui, uma medição de temperatura. Agora, em vez de usar um termopar, também eu vou utilizar um sensor do tipo NTC, né? Uma resistência que varia negativamente com a temperatura. Usualmente os materiais metálicos são do tipo PTC, né? Aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Tá? No caso desse aqui é um elemento que diminui a temperatura, diminui a resistência com aumento de temperatura e vice-versa. Então, eu vou mostrar para vocês, simulei aqui no Proteus, eu peguei um NTC, por exemplo, de 10K, tá? E coloquei algumas temperaturas ali e medi a resistência, né, usando um ohmímetro lá, né, medi a resistência do componente. Tá? Então, a 30 graus ele tem 6,9K, a 25 graus tem 8,3K, a 20 graus 10,1K e assim por diante. Então, se a gente traçar um gráfico, né, a gente vai ver que a 5 graus ele tem a resistência mais elevada, né, a 30 graus ele tem a resistência mais baixa, e essa curva, esse comportamento não é linear, tá? Ele uma função exponencial, decrescente. Ok? Então, para a gente testar, né, eu vou pegar aqui e montar um divisor de tensão, né? Por exemplo, eu montei esse divisor de tensão, coloquei o NTC em cima e um resistor fixo embaixo para fazer com que a minha medição de tensão seja uma variação positiva, ou seja,
eu aumento a temperatura e aumenta os meus volts aqui no meu voltímetro. Diminuo a temperatura, diminuo os volts aqui no meu voltímetro. E aí, fazendo esse levantamento aqui, né, de 30 graus, variando de 5 em 5 graus, né, eu obtive uma curva, então, agora uma exponencial crescente. Tá? Só que vejam, em 0 graus, eu tenho uma tensão e ela não é pouca. Né? Se eu pegar aqui, por exemplo, botar 12 volts, eu vou ter um offset aqui de 6 volts. Tá? Então, isso, se eu for colocar isso aqui num AD, né, isso já me inviabilizou aqui a minha medida. Então, a discussão que eu quero mostrar aqui com vocês, né, é que talvez, né, a solução mais adequada, né, seja, então, montar essa medida como uma medida em ponte, né, fazer uma ponte de Wheatstone, onde eu vou colocar o NTC num dos braços da minha ponte, né, e vou colocar 3 resistores conhecidos. Né, e esses resistores conhecidos vão ser os resistores que eu medi ali em torno dos 0 graus. Tá? Aí, então, eu medi ali a resistência do outro NTC, agora de 20 kΩ, a 0 graus, né? E deu ali em torno de 33 kΩ. Então, eu botei aqui 33 kΩ em cada um dos braços da ponte e o NTC aqui. Variando a temperatura, né? Então, de novo, dos mesmos 30 até os 0 graus, né? Eu pude então fazer uma medição aqui de temperatura, né? Onde, por conta aqui da minha ponte de Wheatstone, né? Os braços aqui vão cancelar o offset da minha medida, e então em 0 graus, né? Eu vou ter 0 volts, e na temperatura, sei lá, 30 graus, né, eu vou ter uma tensão positiva. Né? Então, dá para simular isso aqui tudo no Proteus, esse aqui que eu quero mostrar para vocês um pouquinho agora. Vocês estão vendo aí o Proteus, pessoal? Sim. Então, eu vou começar com a simulação aqui usando a ideia aqui do termopar. Tá? Então, a gente pode vir aqui e colocar deixa eu ver aqui. A gente pode botar aqui com termocouple. Então, aqui tem os termopar do tipo B, E, J, K, N, R, S e o termopar do tipo T. Né? O mais comumzinho aqui, né? O termopar tipo J e o K, né? São os mais comuns aí, né? Então, vou pegar esse termopar aqui, vou pegar um NTC. Vou pegar um amplificador de instrumentação. 2, 1, 4, 2,
Tem um outro parecido ali, 620. Como é que funciona? Vamos pegar aqui. Uma parte com J também. Então, uma coisa que eu gosto aqui do Proteus é que é bem prático, né? A gente pode botar aqui os, os voltímetros para rodar junto aqui na simulação e fica bem visível aqui, né? Então, se eu vier aqui e botar 1 grau, eu posso descobrir, então, a sensibilidade do sensor, né? Então, rodando aqui, né? Em volts não dá para ver nada. Vamos botar em microvolts. E aí ele vai dizer que o termopar do tipo K é 39,5 microvolts por grau Celsius, né? Então a 1 grau Celsius ele estaria então em 39,5 microvolts e o tipo J em 51, né? 50,4 microvolts. Tranquilo, pessoal? Tá ok? Neste termopar aqui, né, na verdade, né, se eu botasse ele em 1 grau, ele deveria ser negativo aqui a temperatura, né, já que a temperatura ambiente aqui estaria em 20 graus. Né? Então, eles supõem, né, pessoal, que aqui nesse circuito aqui ele já está compensado em temperatura. Tá? A temperatura, a junta fria aqui está no gelo aqui, tá, pessoal? Se vocês querem simular uma outra condição diferente, né, então vocês têm que forçar uma tensão aqui, né, para que a medida aqui, então, espelhe com a realidade, tá? Então, tem que se lembrar desse detalhe, tá? Vocês têm que botar uma tensão aqui para que ele possa, então, dar uma leitura negativa, aqui, ou seja, quando botar 0 graus aqui, né, ou quando botar aqui 20 graus, né, e a temperatura aqui estiver medindo a 20 graus, tem que dar 0 volts aqui. Tá? Então, o cara é só calcular, né, quanto que daria, né, 20 graus vezes 20 graus vezes 39 microvolts,
39,5. Tá? 39,5 menos 6. 22. Dá 0,79 milivolts. Né? Então, se eu pegar uma bateria. Então ele vai indicar ali, né? Quando eu botei aqui a temperatura ambiente, né? Então isso aqui seria a temperatura aqui, né? Que a 20 graus Celsius. Ok, pessoal? Tá claro aí? Vocês Sim, entenderam? Ah? Vocês entenderam, pessoal? sim. Ah, eu botei aqui 790 microvolts, né? Para equivaler, então, que a junta está a 20 graus Celsius, né? Então, se eu pegar aqui e colocar 20 graus, né? Deixa eu botar 20. Então, se a continha der certo, está em torno de, né, 0 milivolts. Tá? Teria que ajeitar mais aqui, né, para que a 20 graus aqui, arredondar isso aqui para dar 0 microvolts aqui. Está dando 8,05. Né? Então, é o arredondamento aqui, vamos ver se melhorando aqui. É 788 microvolts. 788 microvolts. Opa, 798. Tá. 798 microvolts. Então seria a temperatura a 20 graus. Se eu ajustar bem aqui esse valor aqui, na mesma temperatura, ele tem que zerar aqui a minha leitura. Tá bom, pessoal? Então agora basta eu acrescentar aqui o amplificador, né? Então seria botar aqui o hino, né?
calcular o valor do ganho aqui para esse termopar, aqui para esse termopar, né? Também teria que botar nisso aqui, ó, a mesma fonte aqui para simular a condição da temperatura ambiente, né? Diferente de 0 graus, né? E aqui na saída, aqui no pino de referência aqui, né? Botar um sensor de temperatura absoluto. Então, a sugestão que eu falei para vocês seria o LM35, né? Esse sensorzinho aqui, né? Me dá 10 milivolts por grau Celsius. Vou deletar aqui para simular. Ele dá na saída 10 milivolts por grau Celsius. Então, se eu botar aqui 5 volts na alimentação, vou botar aqui o meu voltímetro, né? Então, 10 milivolts por grau Celsius, 27 graus, teria que dar aqui 270 milivolts. Está dando ali 0,27 volts ou 270 milivolts. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo. Bom, então o que eu teria que fazer, né? Juntar esses componentes aí, né? Fazer o cálculo do ganho aqui, né? Ajeitar aqui o ganho para dar aqui um ganho de 196 vezes e aplicar aqui na entrada da tensão de referência ali o sinal ali do LM35, né? E com isso, então, medir aqui a temperatura em volts, né, correspondente à temperatura que vocês ajustarem no simulador para o termopar ali medir, ok? Então, vamos dizer assim, uma das vantagens, uma das coisas que eu acho interessante o Proteus, né, é essa condição aqui que eu consigo simular, né, os circuitos e ver as variáveis de tensão, corrente, né, diretamente aqui na simulação, sem ter que abrir um instrumento e tal. O TINA, nesse aspecto, é menos versátil. Mas tem outras coisas, né, como eu disse para vocês, para trabalhar com o osciloscópio, que eu acho ele mais interessante. Ok, pessoal? Então, mostrando aqui um pouco como trabalhar com o NTC, né? Então, se vocês forem olhar, não sei se vocês estão habituados a usar muito o Proteus ou não, se vocês olharem aqui na barra de instrumentos, né, vocês não vão encontrar aqui um ohmímetro, tá, pessoal? Não tem aqui um ohmímetro. Para pegar um ohmímetro, vocês têm que vir aqui na barra de componentes, clicar aqui para pegar um componente e escrever aqui que vocês querem um ohmímetro. Tá? Então, é um ohmímetro aqui, né? Então, agora eu posso medir resistência aqui do meu circuito. Vejam que isso aqui é um ohmímetro a 4 fios aqui, tá? Para medir
resistências de 4 terminais, né, vamos dizer assim. Tá? É útil quando a gente quer trabalhar com RTDs, né, com PTC, PT100, PT1000, são termoresistências que podem ter 2 terminais, 3 ou 4 terminais. Então, quando vocês querem medir uma resistência, por exemplo, eu quero mensurar ali um NTC, né? Então basta circuitar 2 pinos e 2 pinos aqui e botar a resistência entre os terminais aqui, ele é um ohmímetro como qualquer outro. Então, pegando aqui o exemplo aqui do NTC, tá? Então eu vou ligar aqui 2 a 2. E tá pronto. Então aqui eu tenho o valor, eu tenho aqui a minha medida aqui do NTC. Aqui a escala dele está em ohms, eu como sei que vai dar em quilo-ohms, já vou trocar aqui para não dar erro, tá? Eu já vou botar aqui em quilo-ohms. E aí, então esse aqui é um NTC de 20K e a temperatura atual dele está em 25 graus Celsius. Eu vou aqui editar, propriedade, tá, o step está de 1 em 1 grau, tá bom? Então, rodando aqui, né? Ele vai me dizer, então, que a 25 graus Celsius, a resistência do NTC ficaria em torno de 14,6 quilômetros, tá? Aí eu, trocando aqui por outras temperaturas aqui, né? Eu posso levantar a curva, né? Que nem eu mostrei ali no gráfico para vocês, né? 20 graus vai estar 17,2K, então vocês viram que aumentou a resistência quando eu diminuí a temperatura, né? Então se eu botar em 15 graus, agora ele já vai para 20,3 quilômetros, tá? E eu diminuí, né? Vou chegar lá em 0 graus, estaria lá os meus 33, 32, 33 quilômetros ali de resistência. Tranquilo aí, pessoal? Ok. Então, esse levantamento aqui do sensor eu fiz daquele jeito ali, né? Peguei o ohmímetro, então ele é ele está como um componente ali, não sei por que eles não botaram na paleta de instrumentos ali, então vocês têm que pegar ali pegar como se fosse um componente ali. E, bueno, né, é só fazer o levantamento, então, da resistência, né, estabelecer qual é o limite, né, que vocês querem fazer a medição de temperatura e determinar, então, a faixa da variação de resistência que vocês têm ali no circuito. E aí, então, fazendo uma medida desse tipo, né, ela é fácil de implementar, né? Basta fazer um divisor de tensão, né? O problema dela é a questão do offset. Se vocês inverterem aqui, também vai ter um offset, só que a curva vai ser uma exponencial crescente, e isso é uma exponencial decrescente, desculpa. E se vocês então inverterem, né, ela vai dar uma exponencial crescente, né, uma variação positiva para a variação positiva de temperatura, só que com um degrau aí, né, que pode ser considerado. Né. Então, no caso, o mais interessante é a gente montar então uma ponte de Wheatstone, tá? E para ajustar o 0 graus aqui, ser o 0 volts, a gente aqui bota um resistor variável aqui, né?
coloca ele a 0 graus e ajusta aqui o valor do resistor aqui para dar 0 volts na saída. Tá? E aí, para as demais temperaturas, né, vocês vão ajustar o ganho aqui do amplificador para dar a situação que vocês desejarem. Tá? Então, o 0 graus, né, se vocês não ajustarem bem direitinho o valor da resistência, não vai dar 0 volts. Então, é mais fácil aqui ter um potencial. Estou imaginando que eu tenho um conversor AD, né, cuja a faixa de leitura dele esteja, né, a faixa dinâmica esteja entre 0 e 5 volts, né? Olhando aqui para o levantamento, aqui, o que eu fiz aqui? Eu considerei o RG igual a infinito, ou seja, eu tirei ele do meu circuito. Se eu fizer isso e esse cara aqui for um INA 121, o ganho dele então é 1. Né? Para o RG igual a infinito, o ganho é unitário. E aí eu fiz essa medição sem esse resistor aqui, né, e eu obtive essa tabela de valores aqui. Então vejam que a 30 graus ele atinge 3,7 volts. Digamos que a 30 graus eu queira explorar todo o range do meu conversor, eu queira que o 30 graus corresponda aos 5 volts. Então eu tenho que dar um ganho aqui de tensão nesse meu circuito. Qual é o ganho? 5 dividido por 3,7. Vou achar que o ganho tem que ser 1,35 vezes. Qual é o valor do RG? 50K dividido por 1,35 menos 1, 142,8K. Então, o meu circuito vai ficar o quê? Uma ponte de Wheatstone composta de 3 resistores de valor R, próximos aqui de 33,2K. Esse cara aqui eu faria ajustável para ajustar o valor do zero, né? Para ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Ele possa zerar então o valor na saída. E o ganho, né, do meu amplificador, né? Então eu botaria um resistor de 142,8K para que a 30 graus apareça aqui na saída 5 volts. E aí o conversor vai ler lá, o processador vai ler, né, os valores aqui que tiverem aqui dentro dessa faixa e vai então estimar lá o valor de temperatura correspondente. Ficou claro isso aí, pessoal? Sim. Ok. Um outro sensor que tem ali no Proteus, que também é interessante, são os sensores de pressão. Tá? Ele tem uma série de sensores analógicos. Tá? Então, tem uma linha da Motorola, esse MPX 4250 é um exemplo. É um sensor de pressão analógico que varia de 0 a 250 kPa e ele gera na saída, né, uma tensão entre 0,2 e 4,9 volts. Então, dando uma olhadinha ali no, no Proteus, né, vou colocar mais um sensor aqui. Então, o jeitão dele é esse cara aqui, tá? Ele é um integradinho com 6 pinos, né? Só os. Opa! Só 3 deles que são ligados, né? O pino 1 é a tensão de saída, o pino 2 é o GND e o pino 3 é o VCC. Então, ligando aqui, ó. Pino 3, VCC. Pino 2, GND.
no 1 é a minha saída de pressão já em volts, né? Então aqui está, vamos ver aqui como é que está o ajuste do sensor. Ele vai de 0 a 250 kPa e a granularidade, ou o step aqui de 0,1 em 0,1. Tá? Então vamos botar de 10 em 10 aqui. Senão leva um tempão aí para ajustar. Então se eu medir aqui, ó, 250 kPa, ele está dando 4,87, 4,9 volts. Tá? E se eu diminuindo aqui, né? A 0 kPa ele está dando então 0,26, 0,3 volts a tensão de saída. Então vejam que tem um offset aqui no meu sensor. Tá? Então como é que eu corrijo isso? Então, olhando aqui para o amplificador de instrumentação, né? Então, eu posso corrigir isso de duas formas. Né? Ou eu mexo aqui no VRF, aplico o sinal aqui na entrada e atuo aqui no VRF para zerar a minha saída a 0 kPa, né? Ele entra aqui com 0,3 e eu ajusto aqui para menos 0,3 volts e aqui então na saída vai dar 0 para indicar que é o 0 kPa. Outro jeito é eu entro com a entrada mais do meu amplificador, do meu subtrator, né, com ganho, né. No sensor, a entrada menos, eu boto aqui um resistor variável aqui, né, boto uma tensão aqui fixa, por exemplo, 5 volts aqui o GND, e ajusto aqui, né, até que essa tensão aqui menos essa dê 0 volts aqui na saída. Ficou claro isso, pessoal? Sim. Tranquilo? Então, aqui no Proteus, né, eu posso fazer isso simplesmente pegando aqui, não. Eu escolho aqui o potenciômetro, né? Então tem um aqui, pote HG. Né? E aí, então, pegando aqui uma tensão conhecida, por exemplo, 5 volts, boto aqui o potenciômetro ajustável, né? E na saída aqui, se eu botar aqui o voltímetro, né? Conforme eu mexer aqui, né, eu vou conseguir aqui ajustar. Então, para descontar, né, os 0,26 volts aqui. Vejam, né, pessoal,
Esse cara aqui anda em steps de 1%, tá? Então, se eu precisar se eu precisar de uma resolução maior, eu não tenho, tá? Eu não tenho aqui uma propriedade aqui que diga que eu consiga variar mais do que isso aí, tá? Então, se eu precisar de uma sensibilidade, né, precisar de um ajuste melhor, vejam que só com esse aqui eu não consigo, né? Porque se eu ajustar em 45%, dá 2... opa, dá 0,25 ou 0,30, tá, pessoal? Só ajustar aqui em 6%, tá? Então, um jeito de melhorar isso aí, tá? É eu vim aqui de duas uma. Ou eu ajusto essa tensão, normalmente a gente não tem essa opção porque a gente não tem várias fontes, tá? E a outra é acrescentar um resistor a mais aí, né? Então, vou pegar aqui um resistor. E agora aqui eu vou ajustar essa resistência aqui para, sei lá, nunca. Então vocês vão ver agora que eu consigo ajustar, né, a granularidade, ó. Já ficou entre 0,25 23, desculpe, 0,27. Está mais próximo do 0,26. Não, ainda não é bem o que eu quero, né? Então, eu posso botar aqui 10K, então. E agora eu vou conseguir, então, ajustar melhor aqui. Vai conseguir 0,26. Ficou claro aí, pessoal? Sim. Tá, então eu consigo fazer um ajuste agora aqui, né? Então, usando do meu amplificador de instrumentação, eu boto 0,26 aqui. Eu sei que a 0 kPa dá 0,26 aqui. Fazendo a subtração entre os dois vai dar 0 volts. E colocando esse cara a 250 kPa, vai ficar 4,87, 4,9, menos o 0,23 aqui, vezes o ganho pelo ajuste aqui que eu escolhi aqui do RG, né, deve me dar, então, a 250 kPa, 5 volts. Aí é só colocar isso lá no microprocessador, ele vai ler lá os valores, e aí vai dar o resultado entre 0 e 250 kPa. Tá? Então, isso tudo dá para simular aí utilizando o Proteus. Tá? Um outro circuitinho que a gente utiliza aí, que é bastante útil aí, tá? É bastante empregado ali, né? São as fontes de corrente constante, né? Então, o amplificador operacional, uma das configurações dele, na configuração como amplificador não inversor, ele essencialmente é uma fonte de corrente constante, né? Então, se a gente observar, né, o comportamento do amplificador, explicando ele, né, naquela condição de curto virtual, ou seja, existe existe 0 volts entre a entrada não inversora e a entrada inversora, e que não entra corrente nas entradas de sinal do amplificador operacional, né? Então, imaginando, né,
na configuração de amplificador não inversor, né, eu tendo um resistor que eu conheço, de valor R, e um resistor de valor qualquer, Rx, e eu quero manter a corrente fixa em cima do Rx, independente do valor dele, né? Essa é a definição de fonte de corrente, né? Para qualquer valor de Rx, né, você vai sempre ter uma corrente I que passa por cima dele. Como é que isso é possível, né? Então, esse circuito aqui, dá para se explicar isso porque, é, como característica, né, se sai corrente aqui da saída do amplificador operacional e não entra nada aqui no terminal inversor, né, então a única explicação é que a corrente que passa por Rx vai direto, né, para cima do resistor de valor R. Então, qual é a corrente que eu vou ter aqui nesse circuito, né? Então, se eu tenho um curto de tensão aqui, né? Então, a tensão que eu aplicar aqui na entrada não inversora, que eu chamei de VI, né? Por um curto né, virtual, ela se apresenta aqui na entrada inversora. Se não tem corrente nenhuma, né? Essa tensão VI vai aparecer aqui em cima desse nó. Se não vai corrente para lá, então a única possibilidade é a corrente descer aqui até o GND, né? E se eu tenho uma tensão VI e eu conheço a resistência R, esta corrente I, então, é dada pela relação da tensão de entrada com esta resistência de valor R. Para qualquer valor que eu botar de Rx, né? Claro, qualquer valor desde que, vamos dizer assim, o amplificador operacional, trabalhando na região linear, né, consiga empurrar a corrente em cima da carga. Se eu botar uma resistência altíssima aqui, né, teria que ter uma tensão altíssima aqui na saída do amplificador, então não vai funcionar. Mas dentro de uma faixa de valores o Rx pode ser um valor qualquer, pode ser desde um curto-circuito, não tem problema nenhum. Se você der um curto aqui, isso aqui vira um amplificador do tipo seguidor de tensão, né? Não tem problema nenhum, né? Até um valor aí que pode ser até muitas vezes maior do que o valor do R, desde que, né, a saída aqui em V0, né, não ultrapasse a tensão de alimentação do amplificador operacional. Se isso não acontecer, este modelo de fonte de corrente vai funcionar assim. O problema desse circuito são dois, né? Um é que o amplificador operacional é quem está fornecendo a corrente, e o amplificador operacional tem um limite de corrente que ele pode fornecer, não é muita corrente, tem que cuidar isso. E a outra é que esse valor de Rx, que que a gente considera como sendo a carga da minha fonte de corrente, ele não está ligado ao GND, tá? Então, uma resistência que está flutuante aqui, tá? Então, ela precisa estar ligada nesses dois terminais aqui do amplificador operacional. Isso, às vezes, não é prático. Às vezes, a gente quer aplicar uma fonte de corrente ligada, que a carga esteja ligada ao GND, tá? Essa fonte, então, não serve para isso. Se a fonte de corrente não consegue fornecer corrente suficiente, então a gente pode colocar um transistor na saída do circuito, tá? Então, um novo desenho aqui da minha fonte de corrente seria, então, botar um transistor aqui na saída do amplificador operacional. O coletor dele a gente alimenta com a tensão a mesma tensão de VCC positivo do amplificador operacional, e o resto continua igual, né? O Rx ligado agora entre o emissor do transistor e esse nó, que antes também estava ligado assim, né? E agora a corrente que vai ser fornecida aqui, que vai passar por estes dois resistores, vai ser dada pela divisão do VI dividido pelo R,
Só que agora quem está fornecendo a corrente, né, é o transistor, né, multiplicado aqui, né, pelo ganho, né, pelo beta, né, do transistor. Então, se aqui está passando 100 miliamperes e o beta do transistor é um beta de 100 vezes, né, então aqui na base, né, ou seja, a corrente fornecida pelo amplificador operacional é 100 vezes menor. Tá? Então, isso popa, né, a dissipação de potência em cima do amplificador operacional. Tá? E a questão aqui do VBE, né, a tensão que aparece aqui entre a base e o emissor do transistor, né, ela é compensada pela realimentação aqui, né, do amplificador operacional, né, que faz, né, com que essa tensão aqui, né, na saída do V0, ela seja VBE vezes VBE mais, né, a tensão que teria que ter sem o transistor, acrescentada desse VBE para que, quando descontada a tensão do VBE em cima da carga, ou seja, entre este ponto e esse ponto aqui, esteja, né, a tensão correspondente, né, a VI dividido por R, que passa em cima aqui do valor Rx. Tá? Então, o transistor aqui está apenas, né, para aumentar, né, dar ganho, né, de corrente no amplificador operacional. Aqui, né, se eu precisasse passar 100 miliamperes, o amplificador operacional teria que fornecer os 100 miliamperes. Aqui, né, ele vai oferecer 1 miliampere e os outros, né, vamos dizer assim, 99 miliamperes, quem vai fornecer vai ser agora o transistor bipolar. Ok, pessoal? Tranquilo? Certo. Muito bem. Eu vou parar por aqui para não ficar muito pesado, tá? Eu vou encerrar por aqui. Quinta-feira a gente continua. Tá bom, pessoal? Valeu, professor. Boa noite. Feito. Até mais.